Meus irmãos, boa tarde. Nós vamos iniciar a nossa reunião, lembrando os irmãos para colocar os telefones no modo silencioso ou desligados, para que não haja interrupção na tarefa. Vamos elevar o pensamento a Deus, a Jesus, nosso bom e amado Mestre, agradecendo a eles pela bênção, amparo, assistência que temos recebido, pelas suas misericórdias em nossas vidas, pela oportunidade de estudarmos a perfeição das leis de Deus através do Consolador prometido, nos explicando as palavras de Jesus como orientação segura rumo à nossa evolução, ao nosso progresso. Pedimos, Senhor, que possamos extrair das lições da tarde aquilo que mais necessitamos. Rogamos o vosso amparo, a vossa assistência, por todos nós que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados, estendendo a cada um de acordo com o grau de merecimento e a sua necessidade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre os anjos, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pobres pecadores, encarnados e desencarnados, hoje, agora e sempre, que assim seja. E em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso bom e amado Mestre, e de Paulo de Tarso, patrão de nossa casa, de oração, estudo e trabalho, pedimos permissão para iniciarmos os estudos evangélicos da tarde, na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. Meus irmãos, essa tarde, com os nossos estudos, as nossas reflexões, nós temos o capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título de Os Trabalhadores da Última Hora. E o item do nosso estudo da tarde é o item 1, em que São Mateus nos conta que o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Tendo convencionado com os trabalhadores que pagaria 1 denário a cada um por dia, mandou-os para a vinha. Saiu de novo à 3ª hora do dia e, vendo outros que se conservavam na praça, sem fazer coisa alguma, disse-lhes: Ide também vós outros para a vinha, a minha vinha, e vos pagarei o que fosse razoável. Eles foram. Saiu novamente à hora 6ª e à hora 9ª do dia e fez o mesmo. Saindo mais uma vez à hora 1/10, encontrou ainda outros que estavam desocupados, aos quais disse: Por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? Disseram eles, que ninguém nos assalariou. Ele então lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Ao cair da tarde, disse o dono da vinha àquele que cuidava dos seus negócios: Chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos e indo até os primeiros.
Aproximou-se então os que só a 1/10 hora haviam chegado, receberam 1 denário cada um. Vindo a seu turno os que tinham sido encontrados em primeiro lugar, julgaram que ia receber mais, porém receberam 1 denário cada um. Recebendo, queixaram ao pai de família, dizendo: esses últimos trabalharam apenas 1 hora, e lhes dás tanto quanto a nós, que suportamos o peso do dia e do calor? Mas respondendo, disse o dono da vinha a um deles: meu amigo, não te causo dano algum. Não convencionaste comigo receber 1 denário pelo teu dia? Toma o que te pertence e vai-te. Apraz-me a mim dar a este último tanto quanto a ti. Não me é então lícito fazer o que quero? Tens mau olho porque sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados e poucos escolhidos. São Mateus capítulo 20, versos 1 a 16. Essa tarde nós contamos com a colaboração dos nossos irmãos, o Whindersson e o Lucas. Estamos passando a palavra ao Whindersson. Boa tarde a todos, que a paz do Senhor esteja conosco, que Deus nos ampare e nos ilumine nesse nosso estudo. Nós alcançamos nesta tarde o capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, do qual o nosso irmão Bruno acabou de fazer a leitura, do item 1, é o foco dos nossos pensamentos, das nossas discussões, das nossas interpretações. E interessante, antes de adentrar na temática propriamente dita, o quanto nós somos presenteados, não é verdade, com capítulos como o capítulo 20, que trata dos trabalhadores da última hora, e entender o banquete de informações, de conhecimento, de perspectivas que são lançadas e disponibilizadas por Deus, por meio de Jesus, os seus trabalhadores, e que nos permitem ter uma visão diferenciada da vida, que nos permite fazer a autorreflexão, que nos permite compreender em que medida nós estamos distantes ou próximos da proposta de Deus para com cada um de nós. E é isso, meus irmãos. Hoje nós vamos dedicar um pouquinho do nosso tempo para compreender esse registro de Mateus, que nos é presenteado por meio de uma parábola. Quando a gente busca iniciar as nossas reflexões, nós damos uma rápida passada para entender ou relembrar o sentido da parábola, dos ensinamentos de Jesus. No livro aqui, Jesus de Nazaré, de Frederico Kremer, ele tem lá pela página 35 uns apontamentos interessantes, acerca da parábola. Um autor que dedica ao estudo dessa parábola e do qual nós vamos utilizar aqui hoje. Ele nos adverte que inicialmente devemos buscar entender o seu contexto para determinar por que ela foi contada. Depois nós temos que identificar o ensinamento principal que a parábola pretende transmitir.
Ele comenta que devemos sempre procurar uma aplicação pessoal e individual em cada parábola. Isto é, ir além da apreciação intelectual. Depois de entender a lição, precisamos pensar se encontramos a nós mesmos na parábola e refletir sobre o que devemos fazer ou modificar na nossa vida. Em síntese, é muito proveitoso que ao final perguntemos mentalmente: o que há para mim? Então, quando a gente busca esta reflexão, essa compreensão, fica um pouco dessa expectativa e é por aí que nós vamos buscar. Nós estamos no capítulo que trata dos trabalhadores da última hora. É possível a gente perguntar, então, o que é trabalho? O que nós estamos falando, o que nós podemos entender sobre o trabalho? É possível a gente lançar essa questão? É. E quando a gente vai buscar compreender essas inquietações, o que é trabalho, sobre o que nós estamos falando, quando nós estamos na lógica do trabalho, nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos, quando trata da lei do trabalho, na questão 675 e seguintes, algumas informações que nos ajudam a iniciar esse status sobre a temática. A necessidade do trabalho, a 674, a necessidade do trabalho é lei da natureza? Os Espíritos assim nos orientam. O trabalho é lei da natureza. Por isso mesmo que constitui uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar, mas porque ele aumenta as necessidades e os gozos. Vamos seguindo. Por trabalho só se deve entender as ocupações materiais? Interessante. Por trabalho só se deve entender as ocupações materiais? Não. O espírito trabalha, assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Olha, então não é só o corpo que trabalha, mas nós vivemos num mundo corpóreo, de que por vezes as nossas percepções são pautadas por necessidades materiais. Daí o grande foco de entender e compreender, visualizar, que o trabalho seja aquele, por vezes, tão somente que vai me produzir algo em benefício do corpo. Alimentar, morar, vestir, estudar, e etc, etc, etc. Mas abre-se uma outra possibilidade de compreensão. O espírito trabalha. Quantas vezes nós já paramos para pensar nessa possibilidade, que o espírito trabalha? Na 679, outra pergunta. Achar-se-á isento da lei de trabalho o homem que possua bens suficientes para lhe assegurarem a existência? Ou seja, aquele que já tem tudo, está livre do trabalho? Do trabalho material, talvez. Não, porém, da obrigação de tornar-se útil, conforme os meios de que disponha, nem de aperfeiçoar a sua inteligência ou dos outros, o que também é trabalho. Então existe uma outra perspectiva que nós devemos e podemos explorar, que é essa lógica do que Mateus nos deixou registrado, que nós vamos dedicar. Portanto, existe aqui, meus irmãos e minhas irmãs, que demande da gente a compreensão de que trabalho está e deve estar vinculado nessa nossa compreensão do ponto de vista espiritual, não somente do ponto de vista material. E o que seria esse trabalho, então, do ponto de vista espiritual? Qual a sua finalidade? Para onde que ele leva? Como que eu me encaixo nisso? E aí nós vamos, então,
depreender que a proposta que inicia na resposta é o trabalho de ser útil. Na lógica do ser útil, me remete a uma outra possibilidade de reflexão, que é ser útil, é fazer o bem. Nossa, mas eu já ouvi então essa lógica do fazer o bem. Em qual lógica se apresenta? Nós sabemos que nós estamos no mundo de provas e expiações. Nós sabemos que nós estamos num mundo em que nós vamos passar por momentos, né, de alegria e de tristeza, mas que o propósito de todos aqui é de evoluirmos. E que eu sei também que o grande objetivo nosso é tornarmos um homem de bem. Até explicita o que é um homem de bem para nós, a doutrina espírita. O que é ser um homem de bem? Bondoso, caridoso, paciente, tolerante. Ou seja, nós vamos substituindo os nossos vícios por nossas virtudes. Então o meu trabalho parte nessa direção? Quando se fala no trabalho espiritual, é partir nesta direção, na construção do quê? A construção do homem de bem. Para fazer o quê? Permitir a evolução da humanidade. Para fazer o quê? Para transformar o mundo de provas e expiações num mundo de regeneração. Portanto, o nosso trabalho passa a ser isso. Fazer a nossa renovação íntima, interna. Na busca do quê? De prevalecer o bem. Por meio do quê? De submeter o nosso egoísmo, o nosso orgulho, às nossas virtudes, da humildade, da caridade, do amor ao próximo, de amar a Deus sobre todas as coisas. Mas vejam só que interessante, isso não é um trabalho de agora. Não é um trabalho de agora. Os trabalhadores da última hora, mas teve outros trabalhadores da primeira, da segunda, da terceira, quarta, quinta? Sim. E nós estamos tendo a oportunidade, como dito no início, de aproveitar dessas reflexões, desses pensamentos, desta caminhada, que tantos outros nos antecederam, para ainda manter a chama viva desse processo de renovação, esse trabalho vivo e altivo. Por quê? Que nós vamos lembrar por meio, por exemplo, do Antigo Testamento, dos sábios e dos profetas. Moisés, Elias, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Amós, Oséias. Quantos e quantos foram trabalhando para quê, gente? Para a construção de um Deus único, para a construção de que nós devemos voltar na pessoa do bem, evitar cometer os pecados, termos o autocontrole, e adiante, Jesus, os apóstolos, a legião de cristãos, que prevaleceram e fizeram manter viva isso. A guisa de exemplo, como nos foi brindado na canção, Lucas, antes de iniciarmos o trabalho, Paulo de Tarso, Imaginemos quantos milhares, vamos colocar aqui, de quilômetros ele não percorreu para que, inclusive, por exemplo, hoje nós tivéssemos acesso às suas cartas, às suas reflexões. Não é verdade? Quantos e quantos não foram jogados aí às fogueiras, às inquisições? Depois vem Allan Kardec, decodificando, trazendo essas informações, como, por exemplo, o Livro dos Espíritos, Chico Xavier, mais próximo da gente. E por que não a gente? Na medida em que a gente tem a oportunidade, ou nós temos a oportunidade de ouvir informações, conhecimento como estes. E a partir daqui nós vamos levar para o próximo. É nessa lógica que nós somos, portanto, os trabalhadores da última hora. Os trabalhadores da última hora. Onde vem então a parábola, propriamente dita, que em síntese pega uma prática do cotidiano à época,
e que dependia do processo e da agricultura, no caso aqui, exploração da vinha, como o fazendeiro ou proprietário da terra, ou daquela cultura de vinho, normalmente não morava no mesmo local da produção, mas na época de colheita, eles assim saíam, e diante, muito provavelmente, da ausência de trabalho, algumas pessoas, normalmente os homens, colocavam o seu trabalho, a sua força à disposição, e ele precisando de gente, passava em alguns pontos, provavelmente as praças, e diante da sua demanda, iam convidando, chamando estes homens para poder, então, ajudar na colheita da vinha. Eles poderiam aceitar ou não, poderiam estar ali ou não, mas o certo é que, como nos é relatado, em horários diferentes, ao longo do dia, ele vai recrutando e trazendo mais força, mais mão de obra para poder colher o bem produzido, que no caso é a vinha. Vamos tentar explorar um pouco? Vamos. Aí nós vamos retornar aqui no Frederico Bremer, que ele tem os comentários acerca dessa parábola e do qual nós vamos balizar as nossas informações. Os grandes proprietários pertenciam à classe poderosa e dominante. Em geral não viviam nas aldeias, mas em alguma cidade, e gerenciavam suas terras por meio de algum administrador. Só durante o recolhimento da colheita se aproximavam de sua propriedade para acompanhar de perto o trabalho. A parábola é baseada numa situação comum e preocupante em todas as épocas, que é o fantasma da falta de trabalho. Alguns estudiosos consideram que existiam textos rabínicos semelhantes na época. Os trabalhadores diaristas ficavam aguardando que alguém os contratasse nas praças. Ainda é assim em muitos lugares onde predominam a agricultura. Na hora de pagar os operários, o dono ordena que o pagamento se faça a começar pelos que acabam de chegar, ou os da 17ª hora, ou 1/10. Até então, tranquilos, os diaristas da primeira hora ficam decepcionados ao verem que todos receberam um denário. E vem a reflexão: não é justo. O senso de justiça fala alto e eles reclamam, ajudados pelo da hora 9ª, 6ª e 6ª. A resposta do dono é firme e prática: amigo, eu não te faço justiça. Por acaso não combinaste comigo um denário? O teu olho é perverso porque eu sou bom? O que se queixam pensam num sistema de estrita justiça, que é rompido pela bondade que não prejudica ninguém. Qual que é a reflexão que fica nesse primeiro ato, meus irmãos? Porque ele chama esses trabalhadores, os trabalhadores que vão para a colheita, e na hora de remunerar, o que ele faz? Ele começa pelos últimos. E é justamente neste ato que há uma primeira reflexão. Porque tomado por vezes, assim como nós, pelo senso da justiça ou da injustiça, a gente reclama. A gente reclama. Assim como os trabalhadores. Por quê? Porque ele vai ganhar mais se eu trabalhei mais. Era a lógica. A lógica estava presente. Será que aflora aí a inveja, a cobiça, né? O desdém, a raiva? Porque é isso que, de fato, uma das interpretações é a gente entender que, neste momento, o que vai aflorar é essa insatisfação dos trabalhadores. Mas ele rompe aquilo ali no ensinamento para a gente. Olha, mas isso foi combinado. Eu pagar vocês um denário. Não foi assim, na hora que eu te chamei, né, na primeira hora, às 6 horas da manhã, eu combinei. Preciso, você está disposto? Vou te pagar um denário. Segue o seu trabalho, como diz, né? Segue e confia. Os outros, né, os das 9, do meio-dia, né, das 3 horas da tarde,
e até o último. O que foi combinado, o que foi acordado, foi pago. Não existe essa lógica, essa percepção, portanto, da injustiça, porque o que foi combinado foi acordado. Mas será que assim por vezes acontece com a gente? Da gente compreender que por vezes cada um tem o seu momento, tem o seu tempo, tem a sua prova, tem a sua expiação. Por que acontece isso com um e não acontece comigo? Por que ele é mais sortudo? E geralmente a gente coloca nessa perspectiva, sobretudo valorizando ainda o material. Por que ele tem? Por que ele tem? Por que ele tem? Por que ele não tem? E a gente não consegue mudar nessa perspectiva de que cada um tem o seu tempo e o seu momento. E assim é o trabalho. O nosso trabalho de modificação, de regeneração. Uns terão um tempo, vamos dizer, menor para poder modificar, outros vão gastar um tempo maior. Inclusive, daí vem a lógica do processo reencarnatório. Por vezes, um passar por 1, 2, 3 reencarnações e vai conseguir trabalhar a virtude da paciência. Outros, por vezes, vão gastar 5, 6, 7, 8, 9 para trabalhar a virtude da paciência. Aí eu vou falar que eu sou injusto, ou que aquele é melhor, ou que Deus não foi justo comigo? Cada um tem o seu tempo. E aí ele prossegue. De qualquer maneira, a exemplo dos trabalhadores da primeira hora que reclamaram, nós também temos dificuldade de entender o posicionamento do chefe da família. O chefe da família aqui, ou esse fazendeiro, trazendo para a lógica a nossa interpretação, é Deus. Assim surgem interpretações que buscam sentido na injustiça e no mérito. O trabalhador da última hora trabalhou menos, no entanto, pode ter sido mais eficiente e por essa razão teria recebido o mesmo dos que vinham trabalhando desde cedo. Por vezes nós temos, um e outro tem a facilidade de poder ouvir, compreender, transformar o seu comportamento, as suas ações e suas atitudes numa velocidade maior que um ou outro. Acima de qualquer interpretação, podemos buscar outra compreensão de que Deus é bom e misericordioso, que é uma lógica interessante da gente pensar. É certo que transitamos com mais desenvoltura e entendemos melhor os aspectos da justiça, e por essa razão temos dificuldades de entender a misericórdia do Pai. Os ensinamentos de Jesus sobre o tema são geralmente o que temos maiores obstáculos para entender e praticar. De fato, gostamos muito da misericórdia para com nós, deixamos a justiça para com os próximos. Ou seja, perdoa a minha ofensa, mas eu perdoo a ofensa do outro, eu quero a justiça para ele. Na verdade, ao longo do tempo, nós sempre fomos mais acostumados à justiça do que à misericórdia. A visão do Deus de justiça é bem mais antiga. É o Deus do Velho Testamento, o Deus de Moisés. Assim, muitas vezes interpretamos a parábola supondo que o trabalhador da última hora foi tão eficiente quanto os primeiros, embora tenha trabalhado apenas 1 hora. Sabemos que devemos trabalhar com qualidade e eficiência, mas essa visão se baseia na justiça e não na misericórdia. Como já destacamos, a lente da misericórdia foi enfatizada por Jesus, embora não fosse nova, pois toda transformação no pensamento humano, em especial o religioso, é sempre precedido por vários missionários que lhes preparam o terreno, como por exemplo os profetas. Ora, sendo a lei de Jesus, de Deus, de justiça, mas também de misericórdia, e considerando que somos seus instrumentos, concluímos que, quando ignorantes, normalmente somos instrumentos da justiça. Quando evoluímos, somos instrumentos da misericórdia. Por fim,
a misericórdia do Pai é atemporal, não existindo antiguidade na realização interna do reino de Deus. O reino é o mesmo para todos. Não há diferenças, pois o objetivo final é semelhante, mesmo para aqueles que se encontrem no erro. Deus age como aquele patrão que se apiedou dos que não tinham trabalho, bem como de suas famílias. Este é o modo de agir do Pai, que inclui todos na salvação: pecadores, publicanos, leprosos, doentes e deserdados do mundo na salvação. É assim é o Deus compassivo e a mensagem da Boa Nova. Ou seja, será que naquela representação, quando o proprietário da vinha paga aquele trabalhador que trabalhou apenas 1 hora, poderíamos considerar isso como um ato de misericórdia? Porque fica também a reflexão. Ele estava ali à disposição do trabalho, como nos conta a parábola, esperava alguém chamar para o trabalho. E se imaginemos este que estava aguardando ali, deixa sua família, sabe-se lá se a família passa por necessidade, vai para a praça, aguardando uma oportunidade de trabalho, e a hora vai passando, e nada, né, de ter uma forma de levar o sustento para casa, mas de repente aparece uma alma viva, que convida para o trabalho e remunera de tal forma que ele consiga a produzir o bem. Visto, portanto, de certa forma, não deixa de ser um ato de compaixão, de misericórdia. Você veio, se predispôs, trabalhou 1 hora, toma sua recompensa para que você possa seguir a sua vida. E nessa lógica, meus irmãos e minhas irmãs, de construção do bem que nós colocamos, quantas vezes Deus não será misericordioso com cada um de nós, na medida do que é a nossa programação, daquilo que foi estabelecido e colocado para a gente, diante das nossas necessidades. Portanto, é o que fica quando a gente busca e extrai também dos comentários dos espíritos superiores sobre essa temática, que eles nos alertam. Serão felizes aqueles que tiverem trabalhado no campo do Senhor com desinteresse, movido pela caridade, haverem dito a seus irmãos: trabalhemos juntos, vamos unir as nossas forças, a fim de que o Senhor, né, encontre a obra acabada, né? Aqueles que souberem calar, superar os melindres, as discórdias, né? Aqueles que fizerem tudo, né, com base na doutrina, no conhecimento, nos ensinamentos de Jesus. E é nessa perspectiva que vai então o nosso trabalho. É o trabalho de renovação, de reforma íntima. E ao reformar, semear a verdade com fé, com esperança. Essa vinha para os trabalhadores a gente pode depreender e compreender, por exemplo, como sendo os ensinamentos de Jesus? Pode, a gente pode depreender. Deus nos chama: venha para a colheita, me ajude nessa colheita. Qual colheita? Do homem de bem. Me ajude nisso. Na colheita você terá acesso a bons frutos. Quais seriam esses bons frutos para a gente reforçar? Os que caracterizam o homem de bem. Venha para essa colheita. E ao apropriar desses bons alimentos, desses bons frutos, desses ensinamentos, ajude no trabalho de divulgação. Ajude no trabalho de divulgação. Portanto, se nós estamos tendo a oportunidade de ouvir lições como estas, o que a gente pode buscar e refletir é de apropriar
compreender, internalizar, modificar o nosso comportamento e ajudar na divulgação. Assim fazemos, nós estaremos dando continuidade aos trabalhadores da primeira hora, da segunda hora, da terceira hora e assim vai. Porque nós temos a missão, como nos relatos dos Espíritos aqui, de acabar a obra iniciada pelos trabalhadores da primeira hora, que sempre teve, e nós sabemos que é transformar esse mundo de prova e expiação num mundo de regeneração. Então, meus irmãos, é nessa perspectiva e nessa lógica que sugere-se, dentro das compreensões possíveis acerca dessa parábola, né, dos trabalhadores da última hora, compreender e extrair que o nosso esforço nessa condição é, de fato, buscar essa reforma íntima a partir, né, dessas instruções, desses conhecimentos, dessas reflexões. E como o tempo, né, já se vai, eu vou encerrando por aqui, pedindo a Deus, né, que continue iluminando a todos os nossos irmãos, para que a gente possa ter essa compreensão do tamanho da oportunidade que nós estamos tendo pela frente, né, ao ter acesso a essas reflexões, como vem ocorrendo aqui às terças, aos sábados, às quintas-feiras, as reflexões que vocês fazem também aí no lar, né, em qualquer instante, porque é a partir dessas reflexões que de fato a gente passa a ter a compreensão de que é grande a nossa responsabilidade e que mais ainda, que a gente esteja atento aos diversos chamados, né, que Deus nos apresenta e nos faz no nosso aí do dia a dia. Então, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Boa tarde. Meus irmãos, boa tarde a todos. Hoje nós estamos estudando uma parábola de Jesus que tem muitos ensinamentos para a gente, muitos mesmo. Nós vamos aqui, e o mais interessante, a gente tem de vez em quando comentado com os amigos o seguinte: toda vez que a gente estuda alguma passagem evangélica, nós percebemos algo que a gente não tinha visto, ou a gente chega a uma nova conclusão, um novo ensinamento. É uma riqueza, meus irmãos, é como se fossem várias camadas de um tesouro. Cada vez mais a gente vai descobrindo e vai se encantando com detalhes que antes a gente não havia percebido. E isso aconteceu novamente comigo no estudo dessa parábola de hoje. Nós vamos então fazer uma releitura dela, explicando passo a passo, para que a gente compreenda quantas lições, quanto conteúdo essa parábola de Jesus tem. Nós estamos falando da parábola dos trabalhadores da última hora, capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo. Essa parábola, meus irmãos, começa assim: o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. A vinha é uma cultura muito antiga na humanidade, que vem a ser justamente o cultivo do quê? Da uva. E, como derivado dela, um produto milenar também, que a gente consome há muitos anos no nosso planeta Terra, que é o vinho, né? É uma cultura aí, é um tipo de produto que tem registros históricos e arqueológicos aí de 2, 3 mil anos antes de Jesus já se produzia e se consumia vinho. Então nós estamos falando de uma cultura muito antiga, mas que tem uma semelhança, meus irmãos, com uma cultura que nos é muito próxima, especialmente nós que estamos em Belo Horizonte, especialmente em Minas Gerais. Nós temos uma cultura aqui que possivelmente o produto dela é muito estimado por muitos de nós, que é o nosso café.
O café, tal como a uva, tem uma safra anual. E tem um momento do cultivo do café onde o trabalho aumenta consideravelmente, tal como acontece com a cultura da vinha. Que momento é esse? O momento da colheita. No momento da colheita é necessário, às vezes, um grande contingente de pessoas que vão para o campo ajudar nos trabalhos que ali se desempenham e que, inclusive, é uma fonte de renda de grande importância para muita gente. No interior, nas regiões de cultivo de café, as pessoas às vezes esperam ansiosamente aquele momento, porque é um momento onde eles fazem um dinheiro a mais, vão ter uma renda ali para atravessar o ano, pelo menos uma boa parte dele. Na cultura da uva acontece de maneira semelhante. O tempo da colheita dá mais trabalho. Numa época, então, que não havia mecanização, tudo era feito o quê? Às mãos. Então precisava ali, às vezes, uma grande vinha, um grande contingente de pessoas para colher. Se a gente pesquisar, meus irmãos, nós vamos ver que o tempo da colheita da uva no hemisfério norte, que é onde Jesus estava dirigindo-se ao povo judeu e também a maior parte da humanidade que naquela época habitava o hemisfério norte, esse tempo vai de julho a setembro. E se a gente chega até setembro, nós nos aproximamos de um instante importante da natureza no hemisfério norte, que é justamente o quê? O equinócio no caso de setembro, é o equinócio de outono. É quando o sol, mais ou menos, banha com seus raios solares, com sua luz e seu calor, de maneira igual ao hemisfério norte e o sul. E, portanto, o dia e a noite possuem o quê? Duração semelhante. Vejam que interessante. Aí nós vamos começando a perceber os detalhes da história. Se tem duração semelhante, o dia e a noite tem 12 horas. No verão do hemisfério norte, tem locais em que o dia tem muito mais do que isso. E, bem como também no inverno, o dia fica bem curtinho. Quanto mais ao norte, mais extremas são as estações do ano. Pois bem, então, se estamos no tempo da colheita e do equinócio de outono, temos dias e noites mais ou menos semelhantes em sua duração, de 12 horas de dia e 12 horas de noite. Por isso que nós vamos ver aqui aquele senhor da vinha saindo em vários momentos do dia, e inclusive na 11ª hora do dia ele ainda vai fazer o quê? Chamar trabalhadores para o trabalho do campo. Se fosse uma outra época do ano, aquela não seria a última hora e talvez aquela hora já não haveria luz do dia. Viram só? Primeiro detalhe que a gente observa. Vamos em frente, vamos seguir. Tendo convencionado com os trabalhadores que pagaria 1 denário a cada um por dia, mandou-os para a vinha. Então aquele senhor chamou um primeiro grupo e, vejam um segundo detalhe aqui de grande importância, meus irmãos. Aquele senhor da vinha, o dono daquela lavoura, constrangeu ou obrigou os trabalhadores a irem? Não. Ali houve um consenso, um convite e um combinado. O que isso feria radicalmente um dos princípios do Império Romano, que via nas ideias de Jesus uma ameaça à sua organização social? O trabalho escravo. Onde que no trabalho escravo o trabalhador combinava alguma coisa com o senhor? Jamais. Você vai trabalhar e pronto, acabou. Você vai ter aqui o que de comer e olhe lá. Talvez um lugar para morar, de acordo com o que eu for te dar. E não questiona não que você vai para o tronco, né? Vai ser flagelado, mas eventualmente vai perder a vida. Vejam que numa simples palavra, Jesus mostra para a gente o que seria o futuro do trabalho no nosso planeta. O combinado, a convenção, o mútuo acordo, atacando um dos pilares do Império Romano, do trabalho escravo, que já existia na humanidade, não só no Império Romano, como em muitas outras civilizações. Então,
veio a convenção entre o trabalhador, aquele grupo, e o patrão, o senhor, de que pagaria 1 denário a cada um por dia. O termo denário, meus irmãos, talvez não seja do conhecimento de muitos, mas a gente pesquisou para poder explicar. O denário, naquela época, era uma moeda de prata. Aquela moeda de prata era equivalente ao salário diário de um trabalhador. E com 1 denário comprava-se normalmente 8 quilos de pão. Então vejam só, o que o Senhor combinou? Olha, vou pagar por vocês 1 denário. Se, portanto, era equivalente ao trabalhador, ao salário diário de um trabalhador, logo na partida, o que aquele senhor estava sendo? Justo. Ele não estava pagando meio denário, nem um quarto de denário. Ele pagava o que era a convenção da época. Lhes pagarei 1 denário pelo dia de trabalho. E, meus irmãos, o denário não era a menor medida do sistema monetário romano. O denário equivalia a 10 ases, que eram as moedas de bronze. Por isso o nome denário vem de quê? De 10. Ou seja, 10 moedas de bronze vão equivaler a 1 denário, uma moeda de prata. E quando se juntava 25 moedas de prata, você tinha o chamado áureo, que era uma moeda de ouro. Então vejam que logo de início, o que o Senhor combina era justo, logo no princípio, que era o que normalmente valia o salário diário de um trabalhador à época. E em seguida ele continua dizendo assim para a gente, ó, saiu de novo a 3ª hora do dia. E aqui, ó, não é a hora do relógio que a gente olha. O que é a 3ª hora do dia? Se o dia começa às 6, a 3ª hora do dia é que horas? 9. Então saiu novamente às 9 horas, e vendo outros que se conservavam na praça sem fazer coisa alguma, disse-lhes: ide também vós outros para a minha vinha, e vos pagarei o que for razoável. Outro detalhe importante: quanto que o Senhor combinou com aquele grupo que foi chamado às 9 da manhã? Qual foi o valor que combinou com eles? Nenhum. Vou pagar a vocês o que for razoável. Portanto, não falou com eles que seria nem 1 denário, nem que seria a proporção de 1 denário em relação a menos 3 horas de trabalho. Simplesmente lhes falou: vão, vocês têm trabalho para vocês, e eu lhes pagarei o que for razoável. O que a gente observa aqui, meus irmãos, nesse ponto? Eles então se foram. O que houve da parte daqueles trabalhadores em relação àquele senhor? Confiança. Eles não sabiam quanto iam ganhar, mas eles confiaram. Certamente porque presumiam ser aquele senhor uma pessoa boa. E sem saberem se ganhariam meio denário, 1/3, 1/10 de denário, 1 asa, etc., confiaram e foram. Eles foram. Saiu novamente a hora sexta. A hora sexta do dia qual era? Meio-dia. E a hora 9, portanto, às 3 da tarde. E fez o mesmo, ou seja, vão trabalhar e eu pago depois a vocês o que for razoável. Saindo mais uma vez, a hora 1/10, ou seja, na 11ª hora do dia, 6 da manhã mais 11, às 17 horas, 5 da tarde, o sol já querendo se pôr, ainda pegou e foi novamente até a praça. Encontrou ainda outros que estavam desocupados, aos quais disse. Então ainda viu um grupo lá de pessoas à espera de trabalho, e perguntou para eles: por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? Responderam: disseram eles, que ninguém nos assalariou. Ninguém nos chamou para trabalhar.
Não encontramos serviço. Ninguém nos deu emprego, ninguém nos deu trabalho. Ele então lhes disse: ide vós também para a minha vinha. Então, às 5 da tarde, convocou o último grupo que trabalharia 1 hora e encerraria a jornada de trabalho. Ao cair da tarde, disse o dono da vinha àquele que cuidava dos seus negócios. Ele era, meus irmãos, uma espécie de encarregado, que hoje em dia é muito comum numa propriedade rural maior, né? Às vezes o dono ali da lavoura, o dono da fazenda, não tem como ficar ali no dia a dia. Tem uma pessoa responsável a quem ele encarrega dos principais afazeres e da administração do trabalho do campo. Chamou então o encarregado e lhe falou o seguinte: chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Certamente, meus irmãos, aquilo se deu com uma finalidade. Qual que é? Para que todos vissem o quanto receberiam aqueles que chegaram por último. Aproximando-se então os que só à 11ª hora haviam chegado, receberam 1 denário cada um. Então quem trabalhou 1 hora, de repente recebeu o mesmo que foi combinado com aqueles que trabalharam o dia todo. Vindo a seu turno os que tinham sido encontrados em primeiro lugar, os que pegaram o serviço às 6 da manhã, julgaram que iam receber mais, porém receberam apenas 1 denário cada um. Nesse ponto da parábola, a maioria das criaturas humanas imediatamente solta um juízo de valor. Em qual sentido? Meu Deus, que injustiça! Um que trabalhou o dia inteiro, aguentou lá sol, frio, chegou, estava frio na hora lá no início da manhã, aguentou chuva, o sol na muleira, né? Teve que dar um jeito de almoçar por lá mesmo, e um que chega às 5 da tarde recebe o mesmo tanto? Aparentemente, meus irmãos, nós estamos aqui diante de uma grande injustiça. Só que essa injustiça é apenas aparente, conforme nós vamos observar. Assim que receberam somente 1 denário, queixaram-se ao pai de família, ao dono da vinha, dizendo: esses últimos trabalharam apenas 1 hora e lhes dás tanto quanto a nós que suportamos o peso do dia e do calor. Qual é, meus irmãos, o grande vício da humanidade que fica claro aqui nesse ponto, que aqueles trabalhadores expressaram e que talvez alguns de nós expressaríamos se estivéssemos no lugar deles? Qual era o grande vício, o grande mal que ainda marca a humanidade, que eles acabaram aqui ilustrando de maneira muito clara? O mal da inveja. O mal da inveja. Qual o prejuízo que aquele senhor tinha dado para eles? O que foi combinado com eles desde o início? Eu vou pagar a vocês 1 denário, tudo. E não foi obrigado, eles não foram obrigados. Vocês querem ir para receber 1 denário? Queremos, esse salário aí é o suficiente para a gente. Então tudo bem, podem ir trabalhar. Ou seja, o que foi combinado foi o que foi pago. E mais, conforme a gente viu, o que o Senhor combinou com eles era o que normalmente se pagava pelo trabalho diário de um trabalhador. Então, que injustiça que havia? Nenhuma. Tanto é que o Senhor responde assim para eles: meu amigo, eu não te causo dano algum. Você não combinou comigo, ou seja, eu não te obriguei. Eu propus a você e você aceitou receber 1 denário pelo seu dia. Toma o que te pertence e vá. Agrada-me, ou seja, apraz-me a mim dar a este último tanto quanto a você. Não posso então, ou seja, não me é lícito fazer o que quero? Qual o direito que você tem para interferir na minha decisão? Tens mau olho porque eu sou bom?
E era de fato, esse é o ponto, um dos pontos chaves dessa história de Jesus. O que foi qual foi a grande motivação daquele Senhor? A bondade, a misericórdia. Porque, meus irmãos, vejam bem, quando ele chega na última hora do dia de trabalho, ainda encontra pessoas na praça, esperando pelo trabalho, o que aquele Senhor pensou? Meu Deus, são pais de família como os outros. Devem ter lá esposa, filho, esperando eles e precisando, tal como os que eu levei mais cedo. Se eu pago eles de maneira proporcional, talvez não vai ser o suficiente para o quê? Para comer. Talvez não seja o mínimo que eles precisam. E eu quero ser bom, eu quero ajudar. Por que não pagar a eles o mesmo tanto que eu paguei aos que trabalharam o dia todo? E ele então resolve pagá-los dessa maneira, mas o que ficou claro para a gente foi o sentimento de inveja dos primeiros. É a gente observar o que o outro está ganhando, sem perceber que o que a gente está ganhando, às vezes é o suficiente para nós. E é o que foi combinado com a gente. Mas mesmo assim eu tenho que olhar o outro. Não, mas olha lá. Ele trabalhou uma hora só, eu trabalhei o dia inteiro, você paga para ele o mesmo tanto que a mim, mas espera aí, eu não combinei isso com você? Eu não te obriguei a trabalhar, você veio aqui de livre, espontânea vontade e recebeu aquilo que foi combinado. Portanto, meus irmãos, a gente observa que Jesus aponta esse grande vício da humanidade nessa parábola, mas também em uma outra. Talvez os irmãos se lembrem. Vocês se lembram da história da parábola do filho pródigo? Ali tem uma grande lição no mesmo sentido. Vamos relembrar aqui de maneira resumida. Conta Jesus que havia também um outro senhor, dono de grandes domínios, que tinha 2 filhos. Um dia, um daqueles filhos procurou o pai e falou com o pai o seguinte: pai, eu sou seu herdeiro. O senhor já podia adiantar minha herança. Portanto, me dá aí metade de tudo que o senhor tem, porque isso um dia vai ser meu mesmo. Como se um filho pudesse pedir ao pai herança com o pai vivo, né? Ou seja, ele estava antecipando a morte do pai que nem sequer tinha acontecido. Como o pai conhecia o coração do filho e sabia que ele precisava passar por uma dura lição, resolveu fazer conforme o filho havia pedido. E deu então metade dos bens para o filho. E aquele filho, sem preparação moral nenhuma, sem estrutura, fez o que com o dinheiro? O que a maioria das pessoas, quando recebe uma grande quantia em dinheiro, faz: vou aproveitar a vida. E esse aproveitar a vida, meus irmãos, muitas vezes é sinônimo de excessos que levam a perder a vida. Foi o que aquele filho fez. Saiu pelo mundo gastando à torta e à direito. Não é à toa que ele foi conhecido como o filho pródigo, o filho gastador, o filho perdulário, que gasta sem critério, né? Que gasta exageradamente, sem noção de que tudo aquilo que vem às nossas mãos, um dia a gente vai ter que prestar conta. E ele então saiu pelo mundo gastando, viajou, foi para um país distante. Só que quem gasta e não trabalha, o que acontece, gente? Um dia o dinheiro acaba, isso é certo, né? E quando acabou, aqueles amigos que ele tinha feito na abastança, na verdade não eram amigos coisa nenhuma, eram aproveitadores tal como ele, todos se afastaram. E ele então sozinho, passando por necessidades, procurando o que de comer e o que de vestir, só achou trabalho numa pocilga. E lá as condições do trabalho eram tão difíceis que, para não morrer de fome, ele dividia a comida com os porcos. O que era dado aos porcos de comer era o que ele se alimentava para não passar fome. Aconteceu então que ele, chorando, sofrendo, lembrou-se de quem? Do pai. Meu Deus, junto de meu pai eu não passo por isso. Junto de meu pai os trabalhadores mais simples vivem com dignidade.
têm o que de comer, têm o que de vestir, moram decentemente. Eu vou então voltar para junto de quem? De meu pai. Resolve então empreender a viagem de volta, passando dificuldades de toda ordem. E quando então, finalmente, depois de muita luta, de muitos problemas, ele chega e o pai o avista de longe, seu pai entra em profundo o quê? Em profunda alegria. Meu Deus, quem estava morto, reviveu. Quem era dado por perdido, por sumido, ressurgiu e renasceu. Eu vou então celebrar a volta de meu filho. Porque para um pai, um filho se assemelha ao quê? A uma joia, a uma pérola rara. Que a gente faz de tudo para que a gente o encontre, para que ele se encontre na vida. E foi o que aquele pai sentiu. E resolveu celebrar a volta do filho, que ele dava por morto e por perdido. E ao celebrar, mandou então matar alguns animais, fazer lá como se fosse hoje um grande churrasco, uma festa muito grande. O irmão dele sente-se como, meus irmãos? Tocado de profunda incômodo, de uma profunda inveja. Ao ponto de virar para o pai e falar: mas pai, olha o que você está fazendo. Olha o que ele já te fez. Te pediu metade de tudo que tinha, e quando ele volta, só vai festejar a volta dele? Que isso? E para mim, que estou aqui com o Senhor todo dia, o tempo inteiro, o Senhor nunca fez uma festa dessa. E aí, meus irmãos, vem Jesus de novo mostrar para a gente o problema do quê? Da inveja. E o pai então precisou explicar para ele: meu filho, tudo que é meu é seu também. Seu irmão estava perdido, eu dava ele por morto, ele ressurge. O que você acha que eu ia sentir? Você devia se alegrar comigo por ver que seu irmão, depois de tantas lutas e sofrimentos, resolveu retornar, ao invés de se sentir dessa forma. Então vejam, meus irmãos, que Jesus nos alerta muito sobre esse sentimento que já não devia mais fazer parte do nosso coração. E finalmente, quando a gente observa nessa parábola dos trabalhadores da última hora, que aqueles que trabalharam 1 hora receberam o mesmo tanto daqueles que trabalharam o dia todo, qual a outra grande lição que a gente recebe? De que nunca é tarde para quê? Começar a trabalhar. Às vezes o convite está chegando agora para a gente. Eu já estou velho, já fiz muita coisa que não devia, eu já desperdicei muita oportunidade, né? Eu devia ter vindo para o Espiritismo quando eu era criança, quando eu era jovem, no início da minha vida adulta, antes de eu fazer isso, aquilo outro, antes de embranquecer os cabelos ou dos cabelos caírem, né? Mas o convite chegou agora. O que a gente tem que fazer? Aproveitar. Quando aqueles trabalhadores que passaram o dia inteiro na praça, doidos para trabalhar, foram convidados, eles não hesitaram. Imediatamente seguiram o convite do Senhor e foram atrás. Talvez está acontecendo isso com a gente. Muitos de nós estamos chegando no Espiritismo por agora, já tivemos outras experiências de vida, já frequentamos outras escolas de fé, ou passamos algum período sem acreditar muito em Deus ou na presença divina em nossa vida, e de repente agora chega o convite. Chegou o convite para mim, para Ciclano, para Beltrano. O que fazer? Aproveitar, meus irmãos. Nunca é tarde. A hora é agora. Se o convite chega para a gente, esse convite se reveste de várias formas. O convite muitas vezes é uma mudança de postura. É eu viver de maneira diferente, tratar meu próximo de maneira diferente, com mais dignidade, de maneira mais cristã. Não é necessariamente somente a partir de agora eu preciso pregar o Espiritismo. A maior pregação encontra-se no exemplo. Sejamos pessoas diferentes de todo mundo. Todo mundo faz isso. Quando a gente antigamente chegava para a mãe, mãe, todo mundo faz isso, né? Meus colegas todos fazem. O que normalmente a mãe respondia?
Você não é todo mundo. E assim é hoje com a gente. Nós não devemos nos nivelar pelo critério das maiorias. O que Jesus nos diz? Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Nós somos chamados para sermos diferentes no meio da coletividade. E os nossos exemplos, a nossa conduta cristã é o convite que está sendo feito para nós. Nós estamos lá esperando o dia inteiro, doido para ganhar o salário, para a gente poder se manter. Lá na praça esperando o Senhor vir fazer assim, ó, vem trabalhar, vem comigo. E o convite chegou. O que nós vamos fazer? Nós vamos querer negociar o salário? Nós vamos perguntar, mas o que é que eu tenho para fazer lá? Não, gente, vamos embora, vamos trabalhar. É o convite que é feito a todos nós e que nós não podemos nem desprezar e nem deixar com que essa oportunidade passe e a gente a perca. O convite da doutrina, o convite de Jesus é um convite maravilhoso para todos nós. É o convite da vida diferente. É o convite de preocuparmos mais com o próximo, de sermos criaturas melhores. Isso é que vai mudar o mundo. Não nos preocupemos com a política, com a economia. Tudo isso é de aspecto secundário na nossa vida. Se nós formos pessoas melhores e diferentes, nós vamos estar fazendo a nossa parte por uma coletividade melhor. E é isso que vai ser cobrado de nós. Você começou a frequentar, você aprendeu as lições. O que você fez depois? Como que você passou a viver? Você mudou sua conduta ou você continuou fazendo tudo o que você fazia antes? Esse é o grande ponto. Que Jesus nos ampare a todos. Meus irmãos, terminados os comentários da tarde, vamos agradecer a Deus, a Jesus, esses momentos de paz, reflexão. Pedimos a nossa irmã Valéria que nos faça a prece. Amado Mestre Jesus, muito obrigado por esses ensinamentos. Muito obrigada por consolar os nossos corações, sabendo que mesmo sendo nós os trabalhadores da última hora, ainda assim podemos ser recompensados de acordo com o nosso merecimento e a nossa necessidade. Muito obrigada, Senhor, pelos trabalhadores da primeira hora que vieram, principalmente ao patrono dessa casa, Paulo de Tarso, que graças a ele também temos a oportunidade de sermos acolhidos nessa casa, de sermos amparados e de termos esses momentos de estudo e de crescimento pessoal e de aprendizado para a nossa reforma íntima. Abra a nossa mente, nosso coração, para que possamos colocar em prática esses ensinamentos, para que possamos ser exemplos lá fora, no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa família, para aqueles que ainda não conhecem a nossa doutrina, que ainda não tiveram acesso ao Consolador. Nós te agradecemos por essa oportunidade, pedimos força para continuarmos, para que a cada dia possamos caminhar mais e crescer nessa doutrina tão maravilhosa, tão consoladora. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair na tentação, mas livrai-nos do mal. Assim seja. E com essa prece estamos dando por encerradas a reunião da tarde, na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. Os irmãos que forem receber o passe, pedimos que formem a fila. Os irmãos que forem receber a ficha dos médicos, permaneçam sentados.